Gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, de onde quer que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu vim aqui hoje apresentar a minha plataforma de serviços para você, aluno, discente que está numa graduação, numa pós-graduação, seja pública ou privada, enfim, quero te ensinar maneiras para você chegar onde você quiser. Vamos lá então? A gente começa um curso de graduação, a gente não sabe mais ou menos para qual caminho seguir. Né? Se você quer uma área específica, por exemplo, quem trabalha na saúde pode optar tanto por dar aulas quanto por ser um servidor, né, de uma universidade, fazer residência, mestrado, doutorado e assim por diante, de conhecimentos que vão agregar, né, a você e o seu currículo Lattes. Porque chega o final da residência, final de mestrado, doutorado, ou até mesmo da graduação, você não sabe o que você vai fazer. E nisso você fica muito desconfortável, porque no último semestre, às vezes é difícil encontrar um professor disponível, uma linha disponível de pesquisa, né? Enfim. Às vezes o programa tem poucas vagas, exigem algumas etapas que você não foi preparado para elas. Então, o que eu aconselho é que você comece a se preparar desde cedo. Não fazer como muitas pessoas fazem. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei já sabendo que eu queria ser docente, né? E ao longo do caminho minha vida foi mudando, foram acontecendo muitas coisas e eu tive que refazer o caminho. Então eu tinha passado na prova do mestrado, estava aguardando a prova da residência, passei na residência em 2 cidades. Então, na época, eu aproveitei a oportunidade de fazer a residência, tanto pelo salário, né, porque o mestrado que tinha prestado na época era sem bolsa, e a residência tinha uma bolsa boa, além de dar um mestrado profissional pra gente a partir do final do primeiro ano da residência. Era somente para residentes, hoje, graças a Deus, ampliou isso para todo mundo, pelo menos onde eu trabalho. Então, todos têm as mesmas chances aí de conseguir. Então, se você pretende, né, ingressar em algum desses programas, seguir, né, na carreira acadêmica, se prepare desde o começo, para quando chegar o final do ano você estar ali, ok, tudo certinho. Então vamos lá, Marcos, o que eu devo te fazer então para eu que estou terminando a minha graduação e entrar no mestrado acadêmico? Primeira coisa que você vai precisar de ter uma proficiência de língua inglesa ou espanhola. Depende muito da instituição que você vai prestar, porque tem algumas instituições que elas exigem somente o inglês, outras elas aceitam qualquer um, né? Eles já deixam linkados isso no próprio edital, explicando os certificados que eles aceitam, e você tem que fazer a prova de proficiência, porque às vezes quando você vai inscrever no mestrado, a primeira coisa que eles vão te pedir é a proficiência. Tem uns que são prerrogativas para você ingressar no programa. E aí, então você pode me fazer a pergunta: Marcos, como que então eu me preparo para poder ingressar no mestrado? Suponhamos, tá? Uma suposição. O que eu vou te falar? Primeiro, você tem que ter um projeto. Segundo, você tem que ter um Lattes. Terceiro, você tem que ter uma proficiência de língua inglesa, né? E às vezes alguns processos seletivos exigem prova escrita ou a entrevista sobre o seu projeto. Então, isso é variável de acordo com cada instituto dentro das universidades que possuem o núcleo de pesquisa, extensão, entre outras coisas, né? As universidades federais, a maioria delas possuem os seus próprios programas de proficiência de língua inglesa, né? E esses certificados, eles são aceitos por outras universidades. Mas é sempre bom, em primeiro lugar, consultar o edital, para que no edital você veja quais que são as prerrogativas, o que eu tinha dito antes, o que é classificatório, o que é eliminatório, e assim por diante. Então, se quer iniciar, né? Já vai iniciar para fazer o projeto de pesquisa, entre outras coisas. Mas antes disso, você tem que ter um Lattes robusto, um Lattes bom, pesado, para que, se esse Lattes for critério de desempate, você tendo um excelente Lattes, você passa na frente de muitas pessoas. E isso eu tô falando por experiência própria, que
que quando eu prestei minhas provas de residência, eu sempre fui um dos melhores na parte do Lattes. Uma vez eu passei em primeiro lugar também na residência. Porque eu já havia me preparado antes. Nunca fui pego de calça curta, sempre estudando, dialogando com alguns professores da minha confiança sobre o projeto, o que poderia ser melhorado, e assim por diante, até onde eu chegar onde eu cheguei hoje, graças a Deus. Então, quais são os passos que a gente começa na nossa faculdade para ingressarmos em alguma pós-graduação, seja com ela for lato sensu, stricto sensu, não importa, o importante é você se preparar. A primeira coisa, sempre leia o edital. No edital, ele vai estar descrito a quantidade de vagas, o que é eliminatório, classificatório, os documentos que tem que mandar, se precisa de mandar o documento autenticado, se a inscrição é online, se a inscrição é via por e-mail ou se é via secretaria própria do programa, porque isso varia de acordo com cada instituto. Então, como isso é variável de acordo com os institutos, a gente tem que se ater ao que a gente vai fazer. E na maioria das vezes a gente deixa para o final e aí você não sabe o que fazer, você não fez a sua proficiência de língua inglesa e acaba que você perde. Beleza. E aí, dentro desses programas que eu tô falando, projetos de pesquisa, tem os projetos do próprio governo, né, do CNPq, que são projetos de iniciação científica, PIBID, PIVIC, que vocês podem trabalhar diretamente com o professor, né? E aí você, no final, você vai ganhar um certificado de muitas horas que você vai lá e colocar no seu Lattes, tudo como formação acadêmica. Porque é uma formação acadêmica na realidade. Outra coisa, assunto que é muito importante, é você participar de monitorias. Se você domina alguma área dentro da sua área que você está estudando, candidate-se com algum professor, se ofereça mesmo para ser monitor, porque além de aprender mais, você vai estar também, além de pontuar um pouco no seu currículo quando você for organizar. É importante também participar de palestras ou, como eu já disse, grupos de pesquisa, participar de eventos, seja na sua cidade ou em outros estados, participar de publicações originais, seja você, por exemplo, junto com alguém de outra universidade, por exemplo, alguém de uma universidade X te procura para você participar do projeto dele. Você vai coletar os dados numa determinada região, ele vai coletar os dados numa determinada região, e assim você vai ter alguns dados em mãos, né, para vocês poderem produzir algum tipo de artigo, resumo expandido, para que não seja somente publicado em revistas, mas que também sejam vistas, né, através de apresentações orais, via banner, congressos, entre outras coisas, né? Sobretudo, a gente aprende muita coisa. E na época eu fiz muito isso, eu participava de muita coisa, porque eu sempre quis fazer uma pós-graduação muito bem feita. Então, procurar parcerias com outras universidades, com alunos de outras universidades, é muito bom, né? Porque significa que você está dialogando um assunto que não está tão discutido, mas que é importante discutir, porque a vida da pesquisa, ela não é somente chegar, sentar e colocar no papel algo que você surgiu na sua cabeça. Não existe isso. A gente faz a pesquisa dentro daquilo que a nossa humanidade, né, que a nossa sociedade, o mundo precisa de reconhecer, né? Então, assim, por exemplo, trabalhos com mão de obra insuficiente, burnout, adoecimento psíquico, entre outros assuntos que você vai ver isso com o seu orientador. O que eu aconselho é que você veja algo sempre que te faça você estar amarrado a ele, atrelado a ele, porque não adianta você fazer um projeto sendo que você não quer trabalhar com aquilo, não quer mexer com aquilo nunca. Então, a primeira coisa é fazer uma escolha exata.